E você e o seu marido, vocês sentam, volta e meia para conversar sobre isso, sobre a organização da casa? Como que é a comunicação de vocês? Sabe que isso começou faz pouquíssimo tempo, né, foi Olha até só. interessante você me perguntar isso. Imagina, né, fazem mais de 4 anos que a gente tá vivendo aí nessa como pais, né, Sim, e só agora a gente parou para pensar que sim, a gente precisa fazer reunião familiar, né, um sim, planejamento. Até porque a gente estava, indo muito no automático e acontecia muito de, exigir coisas dele, e ele exigir coisas minhas, e aí a gente entrar em conflito. Aquela sensação: "Eu estou fazendo mais?", né, e então assim, qual é o equilíbrio, né, da parte da mãe, da parte do pai? São 3 e a demanda é muito maior, né, para um pai e uma mãe. sim. Então, para a gente não entrar em conflito, a gente se viu obrigados mesmo a sentar. Eu falo assim: "Gente, até dá para mandar um e-mail com a pauta da reunião, um negócio Sim. sério, né, para a gente planejar, porque senão a gente não consegue". E aí a gente perde essa essência da maternidade, porque a gente vive no caos, a gente só vai sobrevivendo e a gente não consegue se conectar, a gente não consegue criar memórias felizes. É tudo muito conturbado, né. Sim. Então é mãe, 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 pai, pai, pai a todo momento. Não, você contando das férias, a Manu estava contando das férias, foi, assim, muito engraçado, Sim. porque existe essa questão, né, que a mãe ela tem sempre tem que estar pronta para tudo, né, e o pai ele pensa no que vai fazer, o que "Ah, tá, tem que fazer isso", enfim. E aí você trouxe uma situação das férias, né, pra gente, só pra gente contar aqui um pouquinho, porque foi muito engraçado, que aí como é que estava lá nas férias? Todo mundo sentado, Sim, é porque o na caos verdade rolando. o meu marido, ele é o oposto do que eu sou, né. E aí a gente se vê muito assim: "Meu Deus do céu, não é possível". Eu acho que acredito que por ser mãe, né, a gente tá atenta a todo momento, então eu tô sempre olhando o que as crianças estão fazendo. Eu estou aqui trabalhando, mas eu tô olhando lá que vai rolar uma briga daqui a pouco, Aham. vai ter um conflito, eu preciso vou ter que intervir, vai ter uma agressãozinha lá. Então a gente isso é exaustivo até para mãe, porque a gente tá todo momento Ligada, no ligada, prestando atenção. 220. E o meu marido é o Buda interior, gente, assim, ele o Buda encarnado, tá tudo bem, tá tudo lindo, as crianças estão lá, né, o caos total, choro daqui, choro de lá, e para ele tá tudo bem. E aí nós fomos viajar, ficamos em um hotel, e no café da manhã, aquela loucura, né, de atender 3 e um quer isso, outro quer aquilo, né, e o hotel oferece, assim, aquele café da manhã super, né, com uma diversidade enorme. Que você não consegue, né, Exatamente. E aí eles comer querem tudo, né, tranquila. criança olhando: "Não, eu quero esse. Não, mas eu quero esse". E aí todo momento um vai e volta de pegar as coisas, e aí o meu marido e eu assim: Vamos comer logo esse negócio, né, a gente precisa sair daqui o quanto antes". Meu marido levanta, olha: "Vou lá fazer um crepe". Gente, o crepe no café da manhã demorava, assim, uma eternidade, né, pra ficar pronto. Tinha fila das pessoas esperando o tal do crepe. E ele levanta: "Ah, vou lá fazer um crepe". Eu falei: "Jesus, não é possível que ele não tá O vendo o que mundo tá acabando. acontecendo". Então, é incrível, né, mas é o que eu digo, a gente aprende um com o outro, porque essa paz que ele traz, essa tranquilidade é bom, né. Às vezes Sim. a gente fica no automático, naquela loucura: "Não, preciso comer rápido, porque aí eles vão cansar, eles não vão querer ficar mais na mesa, então a gente precisa descer". Não, né, calma. A gente consegue trazer essa paz, essa tranquilidade para o nosso café da manhã. Vou lá fazer meu crepe, tá tudo bem, né. Sim, são as polaridades, né, que a gente chama no relacionamento. Pode ser que seja mais yin, outro Uhum. seja mais yang. A gente tá falando aqui de yin e yang, mas só para contextualizar entre, né, gênero masculino e feminino, essa força que a gente traz do feminino, mas que a gente também se coloca no masculino Sim, e vice-versa. Então, a gente se completa, né? Ambos têm a feminilidade e a masculinidade dentro um do outro. E é importante que o equilíbrio exista, a perfeito. paz dele com a tua turbulência, Sim. enfim. E vai ter horas que você também vai estar mais calma e que ele também precisa de ajuda, de apoio, né. Uhum, Mas por exatamente. que que eu toquei no ponto da comunicação? Porque olha que interessante, você trouxe uma coisa, né, que é a organização. A organização ela traz, muitos benefícios, então ela traz foco, menos estresse,
A satisfação é o prazer de estar tudo organizado. Por que que você o tempo todo fica ligada no 220 junto com as crianças? Porque a sua mente está pensando no que você tem que fazer, ou o que você deixou de fazer que vai ter que fazer daqui a pouco. Uhum. Então, sempre tem algo envolvido antes ou depois ou durante do que você está fazendo e nunca você consegue se conectar verdadeiramente. Então, por exemplo, eu sempre divido o meu dia no que eu tenho que fazer e foco naquilo. Eu sei que com 3 crianças não deve ser fácil, porém você tem 2 redes de apoio dentro da sua casa, que é a escola, que te dá Sim. super apoio, e a sua funcionária, né, que é o seu anjo, no caso, que te ajuda muito. Então, isso serve também, não é só o caos de 3 filhos, serve para uma mãe que é solo, Sim. né? Porque uma mãe que é solo, ela também tem que administrar tudo, só que sem a rede de apoio do marido. Então, se a gente considerar o seu marido viajando, o caos rolando e você tendo que administrar um lar sozinha, que não é fácil, mesmo com ajuda, é a conexão do presente. O estado mindfulness, que a gente chama, né? Sim. Então, sempre que você for pensar que você está fazendo alguma coisa, aquilo que você está fazendo naquele momento é o que mais importa, porque você não tem controle sobre o resto. Então, amanhã você precisa levar eles no pediatra, por exemplo. Mas é só amanhã, Uhum. né? Então, assim, amanhã quanta coisa vai ter que rolar? Para isso, você precisa organizar o seu dia anterior para que aquilo aconteça no dia seguinte. Só que a gente não tem controle, pode ser que tudo mude. Pode ser, porque o cérebro ele não sabe, né, Sim. o que que é passado, presente e futuro. Ele só sabe o que é presente. Quem dá o tom do passado e o tom do futuro é você. O futuro ele vai te gerar ansiedade e o passado ele te gera angústia, remorso, Sim. coisas que a gente deixou de fazer. E aí que vem Exatamente. a culpa, vem todas essas questões que a gente traz. Então, quando o cérebro a gente entende, cara, meu cérebro não sabe o que é passado, ele não sabe o que é passado e não sabe o que é futuro. Então, foca no que você tá fazendo. É. A conexão presente. Eu sei que o automático, por exemplo, que você deve viver. Eu vou fazer dormir, vou fazer comer, vou dar banho, vou isso. É óbvio que vai ser um pouco no automático, porque você precisa fazer Uma com que sequência uma de sequência atividades. de atividades com seus filhos, senão você não dá conta de Sim. todos. Uhum. É diferente de você dar banho em um, você tem que atender a necessidade de 3. Só que você tem que atender a necessidade deles, atender as suas necessidades e atender a necessidade do ambiente. Então, são 3 necessidades que precisam ser atendidas. Por que do ambiente? Porque se eles não estiverem dormindo cedo, organizadamente na rotina deles, você não vai ter o teu tempo de qualidade Uhum. com o seu marido, que chegou de viagem ou outra coisa. Então, automaticamente isso vai ficar no automático. Exato. Porém, aonde que a gente traz o ritmo? A gente traz nos elementos que a gente insere. Então, na hora das refeições, o ritmo que ele é conduzido é o que a gente traz para a criança como elemento de rituais. E é isso que dá o tom do ritmo. Por exemplo, quando eu estou muito agitada, muito cansada, muito tudo, e eu sei que eu vou passar tudo isso para minha filha e que não vai ser legal, eu preciso sentar na mesa e acender uma velinha. Porque aí, esses elementos, eles formam esses rituais na nossa vida. É Uhum. como se fosse os marcos do que a gente precisa parar para prestar atenção. Então, cara, eu tô olhando para aquela velhinha, eu tô ali com a minha filha, eu tô me conectando na refeição. Com 3, a gente vai chamar a atenção para o foco, redirecionar, tentar contar uma história na hora da refeição. Para você que é sozinha, deve ser muito mais difícil, porque eles devem correr tudo em volta da mesa. Já imagino 3 crianças, a minha dá 2 colheradas, quer sair? Imagina É. 3. Mas aí trazer para você também isso, essa conexão para o estado presente, tentar chamar a atenção deles nessa hora. Então, inclusive, quando eu estou fazendo a refeição, eu estou contando uma história para minha filha. Uhum. É nesse momento. Então, claro, a gente já sabe de todas as questões do desenvolvimento sem tela, Sim. né? Um horário que a Quanto gente tenha. influencia. Mas E- você tocou num ponto muito importante, Nanda, que é justamente o nosso estado de espírito, né? Eu até brincava com o meu marido que quando ele viajava, parecia que as crianças, assim, eram outras. Era uma paz. Por quê? Era, na verdade, eu. Eu me planejava muito mais. Essa semana estarei sozinha, então eu já deixava tudo pronto.
né, eu já pensava em mim, falei: "Como que eu vou fazer sozinha?". Então, antes de ir para a escola, eu já deixava tudo preparado, a roupinha, né, o pijama, a janta ali quase pronto só para esquentar para eles. Então, tudo já estava planejado e com isso eu já estava tranquila, eu poderia viver esse presente, porque eu não estaria pensando no futuro nem no passado. E quando ele volta, eu relaxo. "Ah, agora tem mais um, agora eu tenho minha rede de apoio". E aí que acaba virando caos e as crianças sentem tanto isso que elas ficam outras crianças, E a né. organização pede uma disciplina e constância. Sim, Não dá para você sair de todas as tarefas porque o seu marido chegou. Você precisa cumprir com as suas tarefas, como ele também, quando chegar, vai ter que fazer as dele, né? Ele não pode exatamente. simplesmente, cheguei em casa cansado e esquecer que tem 3 Não, filhos. não Não. mesmo. Então, é o caminho inverso, né? A gente primeiro alinha a comunicação. Então, sempre que você for. Pensa assim, teu marido tá chegando de viagem. Cara, a gente precisa conversar. Porque eu não sei como ele tá se sentindo, eu não sei como que ele voltou, quais são os problemas que ele vai trazer pra dentro de casa, que o ideal seria que deixasse da porta pra fora, Sim, mas a gente sabe que interfere sim, porque nós somos seres integrais, então, né, individuais, a gente precisa o tempo todo tá ali manifestando o que a gente tá sentindo de alguma forma, e quando isso não é validado é pior. com certeza. Então, sempre entender como que ele tá chegando, né? Como que eu tô chegando, como que eu tô saindo. Tentar conversar pelo menos o tempo que você acha ideal, o Uhum. possível, para que vocês alinhem entre vocês o que precisa ser feito e programar o planejamento.